Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é sábado, 27 de fevereiro de 2021, agora são 9h50 da manhã. Eu vou dar sequência a esse vídeo aqui, tá? No dia 16 de fevereiro, na terça-feira de carnaval, eu fiz esse vídeo mostrando para você que é inscrito aqui do canal, que se interessa pelo mercado de ações, a minha carteira, tá? A carteira que eu mostro no canal de ações. Então, eu mostrei em que ações eu estava posicionada, mostrei a rentabilidade da carteira até esse dia, né, desde do começo do mês até o dia 16 de fevereiro, onde eu já tinha negociado algumas ações e já tinha rendido algum lucro, e mostrei também quais ações eu permaneci posicionada, porque tem algumas ações que eu entrei, realizei um pouco de lucro, né, fiz algumas parciais e mantive um número de ações aí em 4 ações. Eu vou mostrar para você que ações foram essas que eu permaneci posicionada e vou mostrar também quais foram as outras ações que eu me posicionei após esse vídeo aqui, tá? Antes disso, eu quero dar uns recadinhos aqui para você que é inscrito do canal, que é assíduo, que está sempre olhando alguma coisa aqui no meu canal. Tenha o hábito de dar uma olhada na aba comunidade, às vezes eu posto algumas coisas lá. Quando eu não tenho tempo de fazer vídeo, mas eu quero publicar alguma coisa que eu acho relevante, importante, eu venho aqui e publico na aba comunidade do canal, tá? Aqui estão os meus contatos, né? Tem o meu contato pessoal do Telegram. Aqui tem uma outra rede social, que é o TradingView, onde eu também faço algumas postagens, algumas análises. E esse aqui é o grupo do Telegram, onde eu coloco aí o que eu acho importante e pertinente de acordo com a minha ótica, tá? Tem muita coisa aqui no grupo sobre o setup 9.1 de compra e de venda, ok? Então, dê uma olhada aqui nas redes sociais, tenham o hábito de olhar a aba comunidade e tenham e mantenham o hábito de olhar em todos os vídeos que você assistir a descrição do vídeo e os comentários, tá? Muitas vezes a sua pergunta já foi respondida lá no comentário, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, vou mostrar para você o que eu fiz com as ações que eu permaneci posicionada e as novas ações que eu entrei aí no mês de fevereiro. Bom, Neogrid eu entrei a 9,30 e essa semana fui estopada a 7,65. A Neogrid foi a única que eu não fiz parcial no vídeo anterior, tá? Permaneci posicionada aí com o lote cheio. Aí essa semana que passou, no dia 22, ela me estopou, né? A entrada foi nessa vela aqui, ó, porque o setup foi armado aqui. A entrada foi na superação da máxima. Eu fiquei segurando bastante essa posição, tá? O setup teria me dito para sair aqui, ó, porque eu já tinha uma vela fechada abaixo da média de 9 períodos, mas eu permaneci segurando a posição, acreditando que o preço poderia subir, tá? Aí fui estopada nessa vela aqui em 7,65. Depois de Neogrid tem Cosan. Depois eu vou mostrar tudo isso lá na planilha, tá? Ó. Cosan, eu tinha feito parcial, vendi 20 ações no dia 11 de fevereiro, permaneci com 10 e vendi as últimas 10 em 18 de fevereiro a 86,30, né? Então eu entrei a 80,49, fiz uma parcial em 88, um lucro muito bom. E a última saída foi a 86,30, né? Ó. Então, ó, eu entrei aqui, a primeira parcial foi aqui e a segunda parcial foi aqui, tá? A última saída foi aqui, tá? Tudo isso com base no setup 9.1 de compra e de venda, tá? LWSA3. LWSA3.
Eu fiz a entrada em 1º de fevereiro com 50 ações a 26,50, fiz uma parcial em 33, dia 9 de fevereiro, e permaneci com 20 ações, onde eu vendi em 18/2 a 30,50, tá? Ó, a entrada foi aqui, entrada aqui. Aqui não teve, não armou setup, tá? Aqui eu entrei por conta, ó. Entrei aqui, primeira parcial aqui, segurei um pouco do drawdown dele aqui com 20 ações, ó. E aí eu saí aqui, ó, no dia 18 de fevereiro, ficou sambando bastante aqui nessa região, né? Fechou com essa vela de indecisão, eu resolvi sair. E no dia seguinte ele abriu subindo, mas tá tudo certo, lucro no bolso, tá? Depois tem Home 3. Home 3, eu entrei com 120 ações no dia 1º de fevereiro a 16,50, ó, a entrada foi aqui, onde o setup 9.1 de compra foi armado. Eu fiz uma parcial com 100 ações a 20,50 no dia 10 de fevereiro e saí com as 20 ações que me sobraram no dia 18/2 aqui, ó, tá? A 26,15. Depois de Home tem Enjoy 3, né? Enjoy 3, Enjoy, né? Enjoy. Enjoy 3. Bom, a Enjoy 3 eu tinha fechado, né? No vídeo anterior eu mostrei que eu fechei todas as operações. E aí no dia 22 eu entrei com 150 ações. Entrei aqui, ó, nessa vela, ó. Dia 22 foi aqui. Exatamente, ó. Entrei nesta vela aqui, no dia 22. E saí aqui, ó, tá? Quando a média começou a virar para baixo aqui, ó, e ele perdeu essa mínima aqui, eu fiz a saída, tá? Então, entrei a 15 no dia 22 e saí a 17,50 no dia 25, tá? Porque virou a média para baixo, né? O setup que sinalizou venda, ó. No dia 25 eu saí quando perdeu a mínima aqui, ó. A mínima aqui era 17,13, ó. Eu saí a 17,50, tá? Lucro no bolso. Depois da Enjoy 3, eu entrei em Mobile. Mobile, eu tinha deixado um alarme. Eu tinha deixado um alarme aqui, ó. Se ele superasse essa máxima aqui, eu queria fazer a entrada, tá? Então, eu deixei um alarme aqui um pouquinho antes aqui da máxima, né? Para eu não perder a esticada, né? Eu deixei um pouquinho antes para eu poder receber o alarme, né? Às vezes eu não estou na frente do computador, eu deixo o alarme. E aí, se eu vou sair da frente do computador, o que eu faço? Eu aumento o volume aqui da TV, porque o meu monitor tá ali, meu notebook está ligado no monitor que é TV também. E aí eu deixo no último volume, porque eu estou andando pela casa, estou na cozinha, estou na sala, estou na área de serviço, que é atrás do meu escritório aqui. Então, eu escuto quando o alarme soa, tá? E aí eu deixo bem alto e venho ver onde é que foi que o alarme tocou para ver o que é que eu faço. Então, deixei o alarme aqui. Ele sinalizou para mim que estava subindo e aí eu fiz a entrada nesta vela aqui, ó. Eu fiz a entrada nesta vela no dia 19. Aqui que é 23, deixa eu ver. 24, 23 aqui, ó. E eu fiz a saída nesta vela aqui, ó. Eu fiz uma projeção, né, ó. Eu fiz uma projeção de Fibonacci aqui para eu ter mais ou menos o ponto de saída. Por quê? Porque essa é uma ação nova, né? É uma IPO nova na Bolsa de Valores. Então, ela não tem muito histórico, né? Não posso dizer que ela é direcional. Mas eu enxerguei uma oportunidade de entrada aqui. E só queria pegar esse boom mesmo, dessa subidinha aí, porque a ação está se estabelecendo no mercado ainda, né? Então,
tem muito movimento falso, né? Finge que vai subir, daqui a pouco desce. Então eu fiz a projeção ali para eu ter mais ou menos uma saída, né? E quando ele bateu ali eu tinha ali a referência do 24,59, que era 61,8 de FIBO. O que eu fiz? Eu gosto de número redondo, né? Então eu já entrei, já posicionei a minha saída, tá? Para não ficar moscando nesse tipo de ação que é nova na Bolsa de Valores. Então eu entrei com um pouco mais de ações, né? Entrei com 200 ações a R$21 e eu saí a R$24,50, né? Ó. O Fibonacci de 61,8 ali, ó, tava em 24,59. Como eu gosto de número redondo, eu saí a 21,50, né? Aí depois ele deu uma recuada e só no dia seguinte que ele subiu mais um pouco, mas não chegou nem a atingir lá o 100% de FIBO. Então, foi uma bela sacada isso aqui, uma bela saída, tá? Depois de Mobile, eu entrei em Goal. Goal, eu entrei 2 vezes em Goal. Por quê? Porque essas 2 semanas que passaram, o setor de siderurgia estava indo bem, né? Então, eu podia ter entrado em outras ações, né? CSNA, por exemplo, mas eu preferi entrar em Goal, por quê? Porque eu pensei o seguinte, né? A ação de siderurgia está num ponto bom, né? Está andando bem, está numa uma tendência de alta aí favorável. Eu pensei, eu já tinha entrado bastante em CSNA3, né? Então eu já tinha entrado bastante em CSNA3 e aí eu segui o seguinte raciocínio, né? Eu resolvi entrar em Goal, por quê? Porque eu poderia comprar mais ações com o mesmo capital que eu iria empregar em menos ações em CSNA3, por exemplo, eu poderia comprar mais ações em Goal, né? E aí foi seguindo esse raciocínio que eu fiz 2 entradas em Goal esse mês. A primeira entrada foi no dia 17 de fevereiro, onde eu entrei a 11,02, que foi aqui, ó. 17 de fevereiro, a primeira entrada, ó, 11,02. Aí no dia 19, que foi aqui, ó, no dia 19, que foi aqui, que eu fiz? Eu coloquei o meu stop a R$11,02. Por quê? Porque no dia anterior, eu já tinha deixado esse candle aqui, ó, e eu não senti muita firmeza. Então, eu programei a minha saída a 11,02, né, no dia 19, ó. Ele abriu a 11,04, Eu programei a minha saída no dia 18, né? No dia 18, quando eu vi essa vela aqui, quase no final do dia, fechando dessa maneira, eu programei a minha saída a 11,02, tá? A 11,02, porque eu não senti firmeza. Então, isso aqui, ó, só pagou as taxas, tá? Então, eu entrei aqui no dia 17 e no dia 19 saí. Depois eu entrei novamente aqui, ó, no dia 23, ó. No dia 23 eu entrei aqui na superação dessa máxima. Entrei a 11,50 e no dia 25 eu coloco a setinha, mas a setinha some. Ó, no dia 25 eu saí aqui, ó, tá? Eu saí a 12,50, ó. Ele fez máxima em 12,52, tá? Eu saí em 12,50. Eu achei que ele fosse buscar a 50% de FIBO. Ó. Olha que como é importante você prestar atenção nos números redondos, né? Então, ó, o que eu fiz? Eu programei, eu tinha ali, ó, no Fibonacci, 50% em 12,56. Eu programei a minha saída em 12,50. Ele fez máxima em 12,52, tá? Quase que não pega a minha ordem de saída e teria voltado
muito contra mim, tá? Então, eu sempre faço essas jogadinhas, porque isso é feeling, né? É o que você, é a bagagem que você já traz, do tempo que você está operando, da ação que você está operando, né? É importante você saber como é que aquela ação se comporta, né? Goal, eu nunca tinha operado Goal, mas olhando para o gráfico, eu sei que ela faz muito movimento falso, que ela não tem, ela não faz umas pernadas muito esticadas. Então, a gente tem que usar de todas as ferramentas possíveis para se antecipar ao mercado, né? Para não devolver muita coisa para o mercado, né? Então, eu fiz essa projeção de Fibonacci aqui, 50% era 12,56, eu saí em 12,50, que é número redondo, são posições que eu gosto de posicionar as minhas saídas, tá? Depois de Goal, Portobello, eu entrei em Portobello, ó, Portobello, ó, Portobello, eu entrei com 200 ações a 9,45 no dia 24, né, ó, aqui foi dia 22, ó, a máxima foi 9,15, ó, 23, ó, 24 aqui, né, ó, 24 aqui, ó. Eu entrei a 9,45, tá? Porque eu achei que ela fosse subir, ó. Entrei aqui, ó. Certinho tá errado aqui, ó. Entrei aqui, ó. Achei que ela fosse subir, né? Passou para cima da média de 9 períodos, mas ela voltou toda contra mim. E eu saí aqui, ó, perdendo a mínima aqui, ó, essa mínima aqui. Eu saí a 8,54 no dia 26, ó. 8,54, ó. A saída foi aqui, ó. Aqui, né, já sinalizou para mim a saída, né, ó. Essa vela aqui já sinalizou a saída. Então, a Portobello deu o stop. E entrei também em Enat 3, tá? Enat 3, eu entrei no dia 23 de fevereiro a 13,30. Ó, aqui foi que dia? Ó, dia 22 de fevereiro, a máxima foi 13,23. Eu entrei na superação da máxima aqui, ó, entrei a 13,30. Fiz de novo, né, a projeção de Fibonacci, ó, projeção de Fibonacci. E saí lá em cima, ó, no dia 25 a 15 reais, né, ó. Fibonacci 100% estava dando 15,5. E eu saí no redondo de novo, ó. A máxima que ele fez foi 15,11, tá? Chegou até a superar os 100% aqui dessa projeção de Fibonacci que eu tinha feito. Entrei a 13,30 e saí a 15. Então, foram essas as ações que eu permaneci aí no mês de fevereiro. Algumas do primeiro vídeo tinha parciais, que eu acabei mostrando aqui para vocês, que foi até Home 3, e aí depois daquele vídeo eu entrei em Indio 3, Mobile, Goal 4, Portobello e Enat 3, tá? Foram essas ações aqui que eu entrei após o vídeo do dia 16 de fevereiro. Todos esses estudos, né, todas essas entradas são, a maioria, né, teve uma que não deu o setup, que eu entrei por feeling mesmo, por outro tipo de análise. Mas a maioria dessas ações foram com base no setup 9.1 de compra e de venda, tá? Ó, baseado nesse setup aqui, ó. É esse setup que eu estou utilizando no mercado de ações. Quem divulga bastante esse setup aqui no Brasil é o Alexandre Palex, conhecido como AT Palex. Tem muito material dele aí no YouTube, inclusive ele dá curso em cima desse setup e em cima de vários outros setups, tá? Ele opera em cima desses setups diariamente, ele faz operações de day trade, de swing trade também. Dá uma navegada no YouTube, procura o canal dele, ele também é bem assíduo no Instagram, tá? Então tem muito material aí sobre esses setups divulgado pelo Alexandre Palex. Então,
Esse é o setup que sinaliza a compra e esse é o setup que sinaliza a venda, tá? É em cima desses setups que eu venho trabalhando no mercado de ações e tenho tido bons resultados. Agora eu vou mostrar para você a planilha, né? A planilha e o resultado. Tá aqui a planilha, se você quiser saber um pouco mais sobre essa planilha, tem o link lá na descrição do vídeo, tá? Então aqui, ó, eu lancei todas as minhas compras e vendas, né? Eu estava posicionada em Neogrid desde o dia 10, saí aqui no dia 22, depois entrei em Índio 3, CSNA 3, aí tinha entrado de novo, né, em CSNA 3, no dia 22 e não mostrei. Vamos dar uma olhada lá. Passou batido, CSNA 3, eu estava posicionada também. Vamos lá ver. Ó. CSNA 3, eu entrei a 35,30. Ó, aqui no dia 22, ó. Entrei a 35,30 e saí a 37,20 no dia seguinte. 37,20 aqui. No dia 23, ela fez 37,44 e saí a 37,20. Aí eu não mostrei por quê, né? Agora eu lembrei por que eu não mostrei. Porque não acionou, né? Aqui não tem setup 9.1. Eu entrei aqui por outra análise, né? Eu entrei aqui pelo setup 9.2 de compra, tá? Foi por isso que eu não mostrei, mas acabei mostrando agora. Enfim, tá lá na planilha, tá? Computado para o mês de fevereiro. Então, eu tinha entrado em CSNA 3 no dia 22, saí no dia 23, entrei em Mobile, e entrei em Goal, Enat e Portobello, tá? Foram todas essas ações aqui que eu entrei após o vídeo do dia 16. A minha carteira está líquida, né? Então, eu desde quinta-feira que eu venho fechando as minhas operações, mesmo porque o mercado começou a azedar, né? Começou a ficar tudo vermelho e aí eu fui saindo das minhas posições. Então, eu tô toda líquida, né? Eu não tô posicionada em nenhuma ação. E aí a rentabilidade, né, a performance histórica dessa carteira que eu venho mostrando desde janeiro é uma rentabilidade de 68,71%. No primeiro vídeo, né, eu mostrei que eu tinha algumas ações que eu fechei em janeiro, que eu já vinha carregando desde o mês de novembro, então deu uma rentabilidade diferente. E agora em fevereiro você tem uma noção aí da rentabilidade só com ações compradas no mês de fevereiro mesmo, tá? Então, a rentabilidade é essa, eu estou totalmente líquida. Imposto, vamos lá. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui estão todos os ganhos e as perdas, né, de acordo com as compras e vendas, desde o mês de janeiro, tá? Ó, desde o mês de janeiro. As perdas estão contabilizando aqui 440 e poucos reais. Não dá 450 reais as perdas, tá? Olha aqui, ó, aquela ação da Goal que eu falei, ó, que só pagou as taxas, ó, rendeu 4 reais. Não importa, tá? Eu não quero sair negativa das operações, tá? Se eu vejo que ela pode começar a voltar muito contra mim, eu não quero esperar ela fazer aquele pode ser só um pullback, né? Pode ser só uma retração. Mas como o Goal é uma ação que, como eu já disse, não é muito direcional, né? Não faz aquelas pernadas lindas, né? Aquela tendência linda. Eu fiquei meio veiaca e preferi sair só com o valor da taxa mesmo para não entregar nada para o mercado, mesmo porque estava com 200 ações, né? E aí aqui Neogrid, ó, Neogrid deu um prejuízo de R$ 181,50 e a Portobello também, ó, R$ 182. Vamos somar aqui, né? Eu tinha somado, mas é tanto número na cabeça que eu não lembro, né? Eu devia ter anotado. Vamos somar as perdas aqui, ó.
R$61 mais 25 mais 181,50 mais 182. Então, ó, R$449,50 de perda, tá? Essa foi a perda aí. Qual foi o lucro, né? O lucro no mês de fevereiro, ó, o lucro foi R$3.482,40 e esse mês gerou imposto, tá? Por quê? Porque eu movimentei venda superior a R$20.000. E aí, esse aqui é o imposto devido, né? O imposto de 15% sobre o lucro, tá? Ó, sobre o lucro. Então, gerou DARF, é esse imposto aqui que eu devo pagar. Vai dar um pouquinho menos aqui, por quê? Porque nessa planilha aqui, eu não estou colocando as taxas, tá? Eu teria que colocar o valor das taxas, mas eu não estou colocando porque isso é muito trabalhoso e eu não tenho tempo para fazer isso. Então, vai dar um pouquinho menos aqui, mas eu acredito que não dê nem R$50 a menos aqui. E aí vai diminuir aqui também, tá? Mas, a grosso modo, essa foi a rentabilidade aqui do mês de fevereiro dessa carteira. E esse é o imposto devido, tá? O imposto gerado que eu tenho que pagar, ó. Tenho que pagar, ó, em 30/4, tá? Esse é o imposto. Beleza? E qual que é o intuito desses vídeos, né? Bom, eu deixei, né, de operar com frequência mini índice e mini dólar, venho falando muito sobre isso aqui no canal, desde fevereiro do ano passado, que eu fiquei bem desgostosa com o mercado de futuros, já expliquei todos os motivos e migrei, né, passei a operar com mais frequência no mercado de ações e no mercado de Forex. E faço alguma coisa em opção também. Mas a opção é um pouco mais complicado, então eu não tenho mostrado aqui no canal, porque aí gera muita pergunta e tem coisa que é complicada para explicar. Então eu não estou mostrando nada de opções no canal. E resolvi colocar um capital lá na corretora, e um capital pequeno, né, para o iniciante entender que você não precisa ser milionário, não precisa ter um capital gigantesco para conseguir rentabilizar uma carteira de ações. E aí comecei no mês de janeiro com R$10.600, agora no mês de fevereiro deixei R$10.000. Esse lucro aqui, ó, esse lucro aqui eu vou sacar, vou começar a carteira de março em cima de R$10.000 de novo, tá? Começar a carteira em cima de R$10.000 de novo. E vou trabalhando em cima dessa carteira. O capital inicial são R$10.000, mas à medida que eu vou negociando as ações ao longo do mês, o que acontece? Então, o que acontece, né? Quando você vai vendendo as ações em que você está posicionada, o capital que você havia empregado na compra daquela ação volta para a corretora, mais o lucro, né? Às vezes volta menos, né? Como, por exemplo, aqui, na ação da Portobello, eu empreguei um capital e ele voltou R$182 a menos. Mas na maioria das vezes, o que acontece? Olha a Mobile, que linda aqui o valor que ela me deu aqui, ó. O que acontece? Volta o capital que eu tinha injetado para comprar a ação da Mobile, mais os R$700. Então, a carteira acaba ficando com um saldo maior. E eu também vou trabalhando em cima desse saldo, né? Deixa eu explicar para você entender. Ó. Vamos supor que eu comecei lá com R$10.000 no mês de fevereiro, e aí eu empreguei, eu comprei a 21, né? Deixa eu ver. Mobile, eu comprei a 21 e vendi a 24. Então, eu comprei 20 ações, ou 200 ações da Mobile a 21, ó. Vou fazer as contas aqui, ó. 21 vezes 200, ó. Então, eu empreguei R$4.200 do meu capital. Quando eu vendi as ações que me renderam R$700 de lucro,
O que aconteceu? Voltou para minha carteira esse valor aqui, ó, R$ 4.900. E aí eu vou trabalhar em cima desses R$ 4.900, entendeu? O capital investido volta para a carteira, mais o lucro. Então, eu não tenho mais R$ 10.000, eu tenho R$ 10.700. Eu vou trabalhar em cima desses R$ 10.700. Com esses R$ 10.700, eu vou comprando mais ações, até chegar próximo de zerar esse saldo, tá? Nunca zera, né? Até próximo de zerar, entendeu? É isso que eu preciso que você entenda. E outra coisa que eu quero que você, iniciante, entenda, né? Eu não me enquadro mais, não posso mais dizer que eu sou iniciante, porque eu já tenho uma certa bagagem, mas o que acontece com o iniciante, né? O iniciante, ele fica muito deslumbrado com tudo que ele vê mostrado nas redes sociais, né? Todas aquelas facilidades, todos aqueles lucros exorbitantes, onde a pessoa só está mostrando para você o lucro, né? Só o que enche os olhos, né? O que nos apetece. Lucro, lucro, lucro. Todo mundo quer ter lucro. Só que aquela pessoa não mostra como é que ela fez para chegar naquele lucro. O que ela fez? Qual era o capital inicial que ela tinha? Né? Que tipo de operação, que tipo de análise, que tipo de estratégia ele realizou para chegar naquele lucro? E aí onde o iniciante se lasca. Porque ele vê que o cara lá consegue fazer um capital gigantesco aí ao longo de um mês e ele quer fazer a mesma coisa, mas ele não sabe qual foi o capital inicial que a pessoa tinha para chegar naquele valor, qual foi a estratégia, qual foi o método, se ele realizou operações curtas ou longas, tudo isso tem que ser levado em consideração. E mais do que isso, né, que eu sempre falei nos meus vídeos e algumas pessoas me criticam porque falam que eu ensino a ganhar migalhas, mas se você olhar para isso aqui, ó, olha para isso aqui, né? Olha para isso aqui, e aí você soma todas essas migalhas aqui no final do mês, para você ver o valor que dá. Ó, a rentabilidade do mês de janeiro foi R$ 2.609,20. Né? No vídeo lá no outro vídeo eu mostrei a rentabilidade aqui de 2.608. Por que mudou aqui? Porque aqui no lançamento, ó, aqui nos lançamentos tinham as taxas aqui, ó, que veio o padrão da planilha, eu apaguei, tá? Tinha umas 4 taxas aqui, eu apaguei, então mudou a rentabilidade ali, que também não é muita coisa. E olha a rentabilidade, né, do mês de fevereiro, ó, só somando migalha, tá, ó, só somando migalha, ó, 390, 195, perda, ó. Então, você tem que pensar dessa maneira, né? Que para chegar a 1 milhão, a 100 mil, você tem que aprender a ganhar R$ 1. Olha a rentabilidade aqui da Goal, ó, só pagou as taxas, ó, R$ 4. Mas é lucro, não é prejuízo, é lucro. Você precisa entender isso. Você precisa entender que para chegar num patamar bem alto, você precisa começar do primeiro degrau. Você precisa aprender e aceitar ganhar pouco. E à medida que você vai evoluindo, você vai crescendo, né? Você vai entendendo o que você está fazendo, você vai aumentando os seus objetivos, né? Você vai rentabilizar mais a sua carteira. Por quê? Porque você vai comprar mais ações, porque você vai ter um capital maior. Lembrando que comprando mais ações, você também assume maior risco, mas não tem jeito. Mercado financeiro é isso, algum risco você vai ter que assumir. O que você precisa fazer é controlar esse risco, tá? Olha que perdas insignificantes que eu tive aqui. Se você olhar para toda a rentabilidade. Insignificante, tá? É uma porcentagem muito pequena do capital que eu coloco em risco e que eu aceito. E é isso que você precisa tabelar, né? Que você precisa fazer um mantra disso, né? Precisa entender que você, com pouco capital, consegue rentabilizar, mas que essa rentabilidade não é a curto prazo, tá? Não é a curto prazo. Mercado de ações, você tem que ter paciência, precisa ter paciência.
E isso é muito mais difícil para quem vem do day trade. Por quê? Quem vem do day trade quer fazer dinheiro todo dia. Fica aí com gastura, com pressão alta, com taquicardia, com ânsia de vômito. Se fica mais de um dia posicionado numa operação. E no mercado de ações é assim. Ó, tem ações aí no mês de janeiro que eu vinha carregando desde novembro. Ah, louca, confundindo as datas tudo. Desde novembro, eu fechei em janeiro. Tem aqui ações do mês de fevereiro que eu comprei num dia e vendi no outro. Olhando o gráfico, olhando o que está acontecendo, olhando a movimentação do preço, olhando o que está acontecendo no nosso país e olhando o que está acontecendo no mundo. Tudo isso impacta. Então, precisa definir, né? Ah, eu sou day trade, eu não consigo ficar posicionado mais do que um dia nas operações. Então, esse mercado de ações não é para você. Agora, se você quer rentabilizar seu capital e você entende que você precisa ficar posicionado uma semana, 20 dias, 30 dias, 1, 2, 3, 6 meses, então é só estudar. É só estudar, é fazer conta, é botar na ponta do lápis, é não assumir um risco maior do que deveria. Tudo isso você consegue controlar. Até o seu stop você consegue controlar. O stop você tem que controlar. Para quê? Para quando as suas perdas acontecerem, que elas sejam insignificantes em relação ao que você conseguiu de positivo no longo daquele mês, que é o que está acontecendo aqui, ó. Essas perdas são insignificantes em relação ao retorno que eu tive. É isso que você precisa ter em mente, tá? Não é só colocar dinheiro na corretora e sair comprando e vendendo ação feito um louco. Escolha, tenha base. Eu já mostrei aqui em um vídeo e já falei um pouco, todas essas ações aqui, com exceção das novas ações, são ações que têm bastante liquidez, né? Que são ações que são direcionais. Ó. Então, eu vou esconder essa carteira aqui, porque aqui está misturado. Ó. Vou mostrar aqui para você algumas ações direcionais. Olha aqui, ó. Aqui está incluindo commodities também, tá? Que é milho, soja, boi gordo, café. Ó, todas essas ações aqui, ó, são ações bem direcionais, com exceção da Cristal aqui, que é mercado novo, tá? Exceção da Cristal aqui. Todas essas ações são bem direcionais. O que são ações direcionais? São aquelas ações que respeitam bastante o setup que eu estou utilizando, que é o setup 9.1 de compra e de venda. E são ações líquidas. O que são ações líquidas? São ações que se movimentam mais, que têm mais liquidez, que têm um volume de compra e venda consideráveis todos os dias na Bolsa de Valores. Isso que você precisa entender. Muito iniciante fala assim para mim, eu gostaria de iniciar no mercado de ações, mas eu não tenho capital. Poxa, a Vale está custando R$ 94,52. Eu não tenho capital para entrar na Vale. Na Vale eu não entrei, né? Nas ações da Vale eu não entrei. Mas CSNA3, por exemplo, é bem direcional. CSNA3 está custando hoje, né? Porque ela está fazendo uma correção aqui, R$ 32,87. Mas eu entrei nela lá, ó, a R$ 35,50, saí a 37. E aí a pessoa deixa de operar uma ação que tem liquidez, como a CSNA3, por exemplo, e a Vale, como eu citei, LWSA3, que teve desdobramento, né? LWSA3 estava valendo mais de R$100, teve desdobramento, aí passou a valer 26 e alguma coisa. Então, agora está bem mais acessível para quem tem capital pequeno transacionar as ações da LWSA, porque é uma ação bem direcional. Então, você precisa entender que não vale a pena você que é iniciante, pensar que você vai só comercializar, negociar as ações abaixo de R$15, por exemplo. Por quê? Porque a maioria das ações abaixo de R$15 são ações que são as chamadas small caps, que têm uma liquidez muito baixa e que muitas vezes não respeitam o setup 9.1 de compra e de venda. Então, às vezes, você faz o quê? Né? Você iniciante pensa o quê? Eu vou empregar
o capital que eu tenho numa ação que custa menos, que vai ser melhor. Não, não vai ser melhor. Sabe por quê? Porque essas ações que custam menos, elas não são tão direcionais, elas não têm tanta liquidez, porque geralmente são as ações small caps, e você vai ficar preso no seu capital esperando uma movimentação que talvez não aconteça, ou que vai acontecer depois de 20 dias, um mês, e aí você vai ficar com seu capital parado e empregado lá, quando você poderia transacionar as ações mais líquidas que movimentam bilhões, milhões, bilhões todos os dias. É isso que você precisa entender. Então não pensa assim. Não tem essa mentalidade rasa de pensar que você tem pouco capital, né? Pode ser que você que é iniciante não tenha 10 mil reais para iniciar. Você pode iniciar com 5 mil reais e executar as entradas nessas mesmas operações que eu estou dizendo para você, nessas mesmas ações que são líquidas e direcionais. Você vai comprar menos ações, mas você vai ter certeza de que aquelas ações são mais líquidas e direcionais e que elas vão te render algum lucro se você fizer as entradas corretas. É isso que você precisa entender. Tenha também um setup. Não gosto de setup 9.1? Estuda outro método que você se sente melhor, mais confortável para operar, mas tenha um método e siga aquele método. Quando você tem um método, é muito mais fácil para você enxergar quais ações estão te dando oportunidade de compra e onde você tem que vender. Por quê? Porque você tem um método, você tem um passo a passo para seguir. Isso é importante. Então, tenha um método, procure operar as ações mais líquidas e direcionais e, acima de tudo, tenha paciência e gerenciamento de risco adequado ao tamanho do seu capital. É isso que vai te manter vivo nesse mercado. E é aquele negócio, né? Iniciante é o trabalho de formiguinha. E todo dia faz um pouquinho, todo dia faz um pouquinho, e aí, no final do mês, quando você somar tudo, quando você fizer o fechamento, você vai se surpreender com os resultados, né? Olha para isso aqui. Quantos stops, né? Deixa eu ver aqui, 26 foi o último dia aqui, Quantos stops a partir daqui, Eu comprei em Ju aqui no dia 10, Comprei em Ju aqui, e aqui foi o fechamento do mês, Então, se você contar, daqui para cá, lá para cima também foi positivo. Se você contar daqui para cá, daqui para cá, olha, quantos stops, né? Quantos stops no mês de fevereiro e quantos ganhos? 1, 2, 3, 4 stops. 4 stops para... Vou pegar aqui também, o vídeo aqui, no mês de fevereiro eu vendi 2 vezes em Ju, né, Então tem aqui, 1, 2, 2 vendas de Ju, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 operações vencedoras contra 4 operações perdedoras. Aí você soma todas as 17 vencedoras, né? Subtrai das perdedoras e o lucro é esse aqui, É isso. A conta é essa. A conta é essa. Bom, então é isso. Na segunda-feira eu vou ver se tem alguma oportunidade para eu já abrir a carteira de março, né? Segunda-feira, dia 1º. Olha, segunda-feira, dia 1º já. Então, segunda-feira eu vejo se tem alguma oportunidade de compra. Vou abrir a carteira de março. E aí, no meio do mês, ou no dia 12 ou no dia 15, eu mostro em que ações eu me posicionei no mês de março em cima do capital de 10 mil reais, tá? Eu vou tirar esse lucro aqui e vou deixar lá na corretora só 10 mil reais e é em cima desse capital que eu vou trabalhar. E à medida que eu for comprando e vendendo ações,
o capital vai voltando para a conta com o lucro, né? A ideia é que ele volte com lucro. E eu vou trabalhando em cima desse lucro também até o fechamento do mês de março, beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo auxilie você de alguma maneira. E se ele te auxiliou, dê um like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.